é dito assim no versículo 24. Essas duas mulheres, elas ilustram duas alianças. A primeira, Agar, representa o Monte Sinai, onde o povo recebeu a lei que o escravizou. Então, o primeiro pensamento de escravidão, o primeiro filho gerado de escravidão, a primeira aliança gerada de escravidão, o primeiro filho de Eva da escravidão. Então, você começa a perceber na história, irmãos, a forma com que Deus trabalha. Isso tem que ser percebido para que você entenda depois as revelações bíblicas. Sempre o primeiro ato é o ato da vontade humana. O primeiro Adão, alma vivente. O segundo Adão, espírito vivificante. O primeiro filho da Eva, filho da serpente. O segundo filho da Eva, filho da mulher. Então você vai vendo, o primeiro filho entre o Isaú e o Jacó, o primeiro filho era que representava a carnalidade, não era a promessa de Deus. O segundo filho, embora o Jacó sendo visto na Bíblia como um mentiroso, né, aquele que enganador, ele sim era o da promessa. Então, você tem que perceber, quando você for ler a Bíblia, se tiver esse tato, irmãos, essa sensibilidade do Espírito para compreensão, você vai entender muito mais fácil a revelação de Deus na história, aquilo que Deus aí propagou na história. Então, quando é dito que essa mulher, a Agar, ela representa, como está escrito aqui, ela ilustra, ela representa, tá? Porque quando nós falamos para os irmãos de representação bíblica, eu disse para os irmãos que eu fui repreendido por uma pessoa no canal do YouTube, dizendo para mim não mudar as escrituras. Ele falou, não, irmão, você não pode mudar as escrituras, não, tem que ser exatamente o que está escrito. Porque a pessoa, ela está tão assim, acostumada, irmãos, a ouvir mensagens de que aquela história é a exatidão da revelação de Deus, que ela agora não consegue entender a revelação de fato, o que significa. Essa explicação do apóstolo Paulo aqui, como é que ficaria, então? Se ele está dizendo aqui que elas ilustram, essas duas mulheres ilustram duas alianças. Isso aqui para a igreja, quando ela está voltada para a Escritura, como sendo a Escritura a revelação máxima de Deus, ela não vai compreender, ela não consegue compreender. Então, se ela representa, se elas ilustram duas alianças, irmãos, então aquela vida, a vida do Abraão e a vida da Sara e a vida da Agar representou, elas foram usadas na história, elas aconteceram, mas foram usadas na história para representar algo muito maior do que a vida deles ali em si. Isso é a libertação, é a liberdade de você entender Deus na revelação da história. Então é dito assim no versículo 25. Agar, que é o Monte Sinai, ó, ele diz Agar é o Monte Sinai na Arábia. Mas Agar não era uma pessoa, ô Paulo? Sim, era uma mulher. Mas a representação, a ilustração da Agar é que ela é o Monte Sinai na Arábia. E ela representa o quê? A Jerusalém terrena. Ela representa a Jerusalém de agora, ele está dizendo. Essa Agar, ela é a representação da Jerusalém de agora. A Jerusalém que eles estavam lá, irmãos, vivendo lá nas ruas de Jerusalém, sacrificando no templo de Salomão. Então, aquela Jerusalém terrena, física, tocável, palpável, tangível, aquela Jerusalém em que os homens iam até ela, era a Agar. Agar representava aquela Jerusalém. Aí ele diz mais, pois ela e seus filhos vivem sob a escravidão da lei. A Jerusalém não viveu sob a escravidão da lei até ela cair, até ela morrer, até ela acabar. Ela viveu sob a escravidão da lei. Aí ele diz assim, olha, que interessante, né? E Agar, que é o Monte Sinai na Arábia, representa Jerusalém de agora, pois ela e seus filhos vivem sob a escravidão da lei. A segunda, agora Sara, ó, não é mais Agar, a Sara. A segunda, Sara, representa, olha só, a Jerusalém celestial. Então tem duas personagens. Então tem duas Jerusalém também. Tem a Jerusalém terrena
e tem a Jerusalém celestial. E também são representados nas pessoas de Sara e de Agar. Muito interessante. E aí ele diz assim, olha, ela é a mulher livre. Então, a Sara representa a celestial, a Jerusalém celestial, e é a mulher livre, e é nossa mãe. O apóstolo Paulo diz, olha, e ela é nossa mãe. Está falando aos Gálatas, tá, irmãos? Ela é nossa mãe, como dizem as Escrituras. Alegrem-se, mulher sem filhos. Você que nunca deu à luz, grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto, pois a abandonada agora tem mais filhos que a mulher que vive com o marido. Interessante, né, irmãos? Esse versículo também eu vejo que ele trouxe muita falta de entendimento aqui a muitas pessoas. Quando leram, não conseguiram captar e entender esse versículo aqui. Eu posso dizer que eu fui uma das pessoas que não entendi esse versículo de jeito nenhum, eu ficava com a mente pegando fogo quando eu ia ler isso aqui, porque eu não compreendi esse versículo. Porque como pode ser aqui que essa é dito aqui, a mulher se alegre, né? Como dizem as escrituras, alegrem-se mulher sem filhos. Quem que era a mulher que não tinha filhos aqui na época, quando ele está dizendo isso aqui? Qual das duas que era sem filhos? A mulher que representava Jerusalém eterna ou a mulher que representava Jerusalém de agora, que não tinha filhos? Qual das duas não tinha filhos? Nessa época aqui, a que não tinha filhos, a representação era da mulher celestial. Ela não tinha filhos ainda. Ela não tinha filhos, mas a mulher que estava vivendo com o marido tinha muitos filhos. Muitas pessoas viviam da lei, viviam do entendimento da natureza humana, vivem, né, até hoje, desse entendimento da natureza humana, comem da árvore do conhecimento do bem e do mal até os dias de hoje. Irmão, se o povo entendesse essa mensagem, olha, a coisa seria muito diferente. Seria muito diferente, irmãos. A transformação, ela seria inevitável. Era só derrubar os sofismas da religião. Porque as pessoas ainda, eu vejo que, embora se discute muito Bíblia, em todos os aspectos, né, irmãos, religiosos, discutem muito a Bíblia, mas falta ainda esse start para que as pessoas compreendam a revelação dentro do homem, essa dicotomia na revelação. Sempre Deus ele colocou dessa forma dicotômica, tá, irmãos? Desse dualidade, desse dois aqui. Então, os filhos, é dito que a mulher sem filhos, ela nunca deu à luz, até o tempo aqui ela nunca havia dado à luz. Quando que os filhos da livre começaram de fato a nascer, irmãos? Quando eles começaram a nascer? E eles foram gerados pela natureza humana? Eles foram gerados por homens, os filhos da livre? Não, não pôde ser gerado. Tudo que o homem gera é escravidão. Tudo que o homem gera é escravidão. Tudo que nasce na mente do homem, olha, nasceu o entendimento meu aqui agora, é humano, então é escravo. Não tem jeito. O homem, ele é escravo. Então, como é dito aqui, é dito assim, alegre-se mulher sem filhos. Você que nunca deu à luz, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto. Quem que era essa mulher? Era a Jerusalém celestial. Ainda não havia nascido os filhos da Jerusalém celestial. Esses filhos só nasceram após a consumação da verdade, tá, irmãos? A consumação dos séculos. Até então, todos que nasciam eram filhos da escrava, da Jerusalém terrena, filhos da escrava. Então, o próprio apóstolo Paulo era um filho da escrava. O povo que nascia, todo o povo que nascia era filho da escrava. Eles nasceram como filhos da escrava, porque a mãe ainda da livre, a mãe livre ainda não havia tido filhos. Como é dito aqui, olha, grite de alegria, você que nunca teve em trabalho de parto, pois a abandonada agora tem mais filhos que a mulher que vive com o marido. Só que nós temos que mudar isso na história. A gente precisa mudar isso no entendimento. Quando você entende a árvore do conhecimento do bem e do mal e entende a árvore da vida, qual será que é o entendimento que nós temos a respeito disso?
o que é a árvore do entendimento do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, e o que é a árvore da vida. Tem gente que acha, irmãos, que a árvore do conhecimento do bem e do mal é uma boa coisa. É algo bom. E olha, agora eu entendo o que é certo e o que é errado. Eu vivo do certo. Tem gente que acha que isso é bom. Só que isso é viver a Jerusalém terrena, a Jerusalém de agora, a Jerusalém natural. Isso não mudou nada. Então, o que de fato Deus propõe para nós, irmãos, é você abandonar a árvore do entendimento do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. Não é para viver da árvore do conhecimento do bem e do mal, é para vivermos da árvore da vida. E essa árvore da vida são filhos que não foram gerados pela natureza humana. A natureza humana não entra nessa. Como é dito aqui, ó, versículo 28. E vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaac. Vocês são filhos da promessa. Foi prometido para vocês viver da Jerusalém celestial. Vocês são aqui os primeiros da promessa, são as primícias de Deus para que possam viver essas promessas. Ismael, o filho nascido da vontade humana, preste atenção nisso aqui, nascido da vontade humana, ele persegue o Isaac, ele perseguiu e persegue o Isaac o tempo todo, tá? O filho nascido do poder do Espírito. O Isaac é o filho que nasce do poder do Espírito. O Ismael é o filho que nasce da natureza humana. Irmãos, isso aqui está tão claro, irmãos, mais claro que isso, a gente não vai conseguir entender o evangelho orgânico, a gente não vai conseguir explicar o evangelho orgânico mais claro do que está isso aqui. Isso aqui é a maior libertação que um homem possa ter. É esse entendimento. É esse entendimento. Porque você não vive mais da árvore do entendimento do bem e do mal. Você não vive mais do conhecimento do bem e do mal. Você compreendeu que os que nasceram da promessa são os filhos Isaque. Por que ele é nascido de uma promessa? Ele não é nascido da vontade humana. Ele não é nascido, ele não é um filho nascido da vontade humana. O que significa isso? Significa que você concebe, no seu entendimento, a árvore da vida. Você come e se alimenta e se sustenta e se sustém pela árvore da vida orgânica. É um evangelho dentro de você. Você não é a pessoa que busca as revelações bíblicas para você tirar as suas conclusões. Falar isso, irmãos, é uma coisa que vai mexer com muita gente, porque as pessoas acham que está na Bíblia a vida eterna. Ah, então eu vou buscar revelação bíblica, vou buscar o que falou fulano, falou Davi, falou o ciclano, para que eu tenha, então, uma condição de tirar um entendimento a respeito do que é certo e do que é errado. Já errou tudo. Está tudo errado. Vontade humana não te leva a o filho da livre. Porque o filho da livre, ele nasce de uma promessa. Ele não nasce de um entendimento gerado na mente humana. Você não, muitas vezes não entende e vive como livre. E muitas vezes você busca entender, procura entender, está lá garimpando alguma coisinha na Bíblia e vive como escravo. E vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaac. Ismael, o filho nascido da vontade humana, perseguiu Isaac, o filho nascido do poder do Espírito. E o mesmo ocorre agora. Nesse exato momento, ocorre a mesma coisa. Isso aqui ocorreu lá na época dos Gálatas, quando Paulo estava dizendo, e está ocorrendo aqui agora, hoje, isso ocorre da mesma forma. Está ocorrendo exatamente dessa forma, tá, irmãos? Isso aqui não vai mudar nunca. Nunca vai mudar. Por quê? Porque o nascido do poder do Espírito, irmãos, ele vai sempre ser a vontade de Deus. O nascido da vontade da carne vai ser sempre contra a vontade de Deus. Versículo 30 diz assim:
mas o que dizem as Escrituras sobre isso? Não é uma pergunta. O que diz as Escrituras sobre isso? Livre-se da escrava e do filho dela. Olha só. Quem tem que se livrar dessa escrava? É Deus que vai fazer isso por mim? Não. Deus não vai fazer isso por mim. Ele está dizendo: livre-se da escrava e do filho dela. O que é a escrava e o que é o filho dela, irmão lindo? A escrava é o entendimento da Jerusalém terrena. A Bíblia, irmãos, na sua maioria, tudo que ela traz aqui, na grande maioria, é revelação terrena. Livre-se da escrava e do seu filho, e do filho dela, pois o filho da escrava não será herdeiro com o filho da livre. Então, onde estão esses dois filhos? Onde que eles estão? Será que é o Isaac? Será que é o Isaac realmente, irmãos? Esses dois filhos? Será que é o Isaac? Será que é o Ismael, esses dois filhos? Ou eles estão aqui dentro? Ou eles estão dentro de cada um de nós? Eles estão dentro de cada um de nós. E Deus fala assim, olha, por um intermédio do nosso irmão Paulo aqui, o pregador: livre-se da escrava e do filho dela, pois o filho da escrava não será herdeiro junto com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, somos filhos da mulher livre.